Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você mais uma questão de matemática aí para a gente abordar agora, dessa vez, o tema geometria espacial, geometria sólida. E ouça um pedacinho da música do Raul Seixas aí. Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Como diz o Raul Seixas, a gente tem um monte de coisas grandes para preparar e a gente não pode ficar aqui parado, não é mesmo? Você, aluno do terceiro ano do ensino médio, que vai fazer prova do Enem, que depois vai fazer vestibulares e depois vai fazer concursos, não pode ficar parado. Nós precisamos aproveitar esse tempo, pois ele é precioso. E para isso eu estou disponibilizando para você videoaulas feitas com muito capricho por quem é apaixonado pelo que faz. Eu estou fazendo isso exatamente porque eu me divirto muito com matemática. E eu procuro, por onde eu passo, com as pessoas com as quais eu converso, falar do quanto aprender é importante para todos nós, não é mesmo? Sendo assim, então vamos lá, mão na massa aí. Essa questão eu deixei da aula anterior, da aula número 3, essa é a quarta videoaula, nesse período que a gente está aí em quarentena por causa do coronavírus, e eu abordo nela geometria sólida, geometria espacial. Ela caiu na Universidade Federal de Goiás, se eu não me engano, no ano de 2007, e diz o seguinte: a figura a seguir representa uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros, considerando o triângulo isósceles de vértices B, D e E. A razão entre a sua área e a área de uma face lateral da pirâmide é quanto? Inicialmente já dá para você ver que não é uma questão muito simples. Olha aqui as alternativas como que vem. Mas, se você é determinado, se você é motivado, matemática depende de ferramentas. E essas ferramentas a gente vai adquirindo com o passar dos tempos, praticando aí, resolvendo exercícios. E eu tenho as ferramentas corretas para a resolução desse problema e vou mostrar para que da próxima vez você já consiga utilizar todas essas ferramentas. Veja, primeiro se trata de uma pirâmide e se fala de área de dois triângulos nela. Vamos chamar aqui esse triângulo central de triângulo 1. É um triângulo que pega a diagonal da base da pirâmide, né? E vai até aqui a esse vértice. Então, primeiramente, vamos até planificar isso aqui. Nós temos a pirâmide de base quadrada e precisamos encontrar o valor dessa diagonal. Por quê? Porque é ela que vai ser a base do triângulo 1. E como eu não sei qual é o valor de cada aresta, vou colocar aí L de lado e vou procurar essa diagonal. Aqui, a primeira ferramenta. A gente adquire essa ferramenta no 9º ano do ensino fundamental através do aprendizado do Teorema de Pitágoras, muito útil aí na geometria, e diz que a hipotenusa ao quadrado, o lado maior ao quadrado, precisa obrigatoriamente ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a soma dos outros dois lados ao quadrado. Com isso eu vou ter d ao quadrado igual 2L ao quadrado e, para que eu encontre o valor do d sem ser ao quadrado, eu preciso aplicar uma radiciação, uma vez que a radiciação ela anula a potenciação, ela é um antídoto para a potenciação, uma anula a outra, né? Então essa raiz destrói esse expoente, nós ficaremos com d e raiz quadrada de L ao quadrado é o próprio L. Por quê? Porque radiciação anula a potenciação. Esse 2 não tem raiz exata, deixa aí. Então achei o valor da diagonal. E para que eu procurava o valor da diagonal? Para aplicar no cálculo da área desse triângulo. A área de triângulo é dada pela fórmula base vezes altura sobre 2. Mas aqui eu já vou colocar só a metade da base para depois não ter que colocar sobre 2, ok? Então, vamos chamar esse triângulo de 1. Essa metade é a metade da diagonal, ou seja, L raiz de 2 dividido no meio, dividido por 2, ok?
E eu não tenho a altura do triângulo para eu calcular a área. Eu chamei de L aqui esse lado, essa lateral, essa aresta, porque diz que a pirâmide é formada por triângulos equiláteros, equivalentes láteros, lados, né? Antes de procurarmos a área desse triângulo, precisamos encontrar a altura, não é mesmo? E utilizando aí o teorema de Pitágoras, a gente pega o lado maior ao quadrado, L ao quadrado, e antes de encontrar a área desse triângulo aí, nós precisamos determinar a altura dele. Então, nós podemos utilizar aí o lado L desse triângulo elevado ao quadrado, que vai ser igual a h ao quadrado mais L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado, L2, raiz de 2 ao quadrado, 2 e 2 ao quadrado, 4, ok? Agora nós vamos juntar aí os L's ao quadrado. Como esse está sobre 4, eu vou estabelecer um menor múltiplo comum, que é o próprio 4, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 4 dividido por 1, 4 vezes L2, 4L2 sobre 4. Passo esse 2L2 sobre 4 para o primeiro membro, ele vai negativo, igual a h ao quadrado. Como ambos têm denominador 4, 4L2 tira 2L2, 2L2 sobre 4 igual a H2. E aqui eu posso simplificar 2 com 4, dividir numerador e denominador por 2, vai dar L2 sobre 2. Como a radiciação e a potenciação se anulam, raiz quadrada de H2 fica H só, raiz quadrada de L2 fica L, e raiz quadrada de 2 continua 2 dentro da raiz, uma vez que 2 não tem raiz exata. Agora eu posso calcular a área do triângulo 1. Como que eu calculo essa área? Base vezes altura sobre 2. Agora, eu não coloco sobre 2 porque eu já pus só a metade da base. Então, L raiz de 2 sobre 2 vezes a altura, que eu acabei de achar. Quando a gente simplifica, cortamos aí raiz de 2 com raiz de 2, nós vamos ter então a área do triângulo igual L vezes L, L ao quadrado, e o 2 continua no denominador. Essa é a área do triângulo 1. Agora eu vou em busca da área do triângulo 2. Vou até colorir ele de verde aqui para você. Esse 2 aqui não é a altura do triângulo, é só para marcar o triângulo como triângulo número 2, né? O 1 é o azul e o 2 é o verde. E quanto que é a base? A base dele seria L. Como vou pegar só a metade, vou pegar L sobre 2. E agora, eu não tenho altura, eu aplico o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, a gente diz que a hipotenusa ao quadrado, esse L ao quadrado tem que ser igual a base ao quadrado, que é L2, porque L ao quadrado fica L2 sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais a altura ao quadrado. Assim, nós vamos juntar os L's aí, denominador 4, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, vai dar 4L's ao quadrado, menos L2 sobre 4, porque muda de lado, muda de sinal, igual a H ao quadrado. Com isso, denominadores iguais, 4L2 menos L2, 3L2 sobre 4, igual a H ao quadrado. Como potenciação e radiciação se anulam, nós vamos ter raiz quadrada de 3L2 sobre 4, nós vamos ter no H2 ali só o H, porque radiciação anula potenciação, nós vamos ter agora L2 raiz quadrada, fica L só, e o 3 continua dentro da raiz, uma vez que ele não tem raiz exata, ok? Sobre 2, que é a raiz quadrada de 4. Então, encontrei a altura do meu triângulo, que é L raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou encontrar a área do triângulo 2. A área é base vezes a altura sobre 2. A base já está sobre 2, então vai ser L sobre 2, que multiplica a altura que eu acabei de encontrar, que é L raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aí, nós vamos ter L vezes L, L2 sobre raiz de 3, 2 vezes 2 do denominador, 4. Essa é a área do triângulo 2. De posse da área do triângulo 1 e do triângulo 2, como pede a razão entre essas áreas, basta eu dividir a área do triângulo 1, que é L2 sobre 2, pela área do triângulo 2, que é L2 raiz de 3 sobre 4. Multiplicando aí em cruz, nós vamos ter 4L2 sobre 2L2 raiz de 3, né? E quando a gente simplifica, eu corto esse L2 com esse L2 e divido 4 por 2, que dá 2, sobra 2
sobre raiz quadrada de 3. E aí eu preciso utilizar uma ferramenta que a gente adquire lá no 9º ano do ensino fundamental, que é a racionalização de denominadores. Veja que não tem denominadores aí nas opções com raiz quadrada. Então eu preciso tirar essa raiz daí, racionalizar esse denominador. E como que eu faço isso? Multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 3. Assim eu vou ter no numerador 2 raiz quadrada de 3, no denominador raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que são 3, ok? Assim, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a letra A. A de até a próxima videoaula, que está muito bacana. Eu trago para você uma questão que caiu na Universidade Federal do Tocantins, que aborda geometria sólida e é muito interessante. Não deixe de assistir a próxima videoaula, ok? Eu espero por você. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Bons estudos, sucesso! Oi, amiguinhos, curte o canal do vovô.